Então, embora alguns revisionistas, estudiosos modernos, tentem suavizar esses números, dizendo que essa Inquisição espanhola não matou o quanto se imaginava, que muito do que se fala foi apenas um exagero protestante ou até uma propaganda inglesa, e sim, eu não discordo disso, que em alguns registros podem ter sido inflado mesmo esses números, principalmente em certas versões populares. Mas isso, sinceramente, muda alguma coisa? Porque, na verdade, o que a Inquisição destruiu não pode ser medido apenas pelos corpos. Ela destruiu ideias, queimou livros, calou filósofos e quebrou culturas inteiras pela raiz. E talvez o pior de tudo, ela instaurou o medo como uma linguagem cotidiana. Não é à toa que Cervantes, autor de Dom Quixote, teve que escrever com ironia e ambiguidade, escondendo essas críticas sociais em meio a aventuras fantasiosas. Ou que Goya, um pintor brilhante, teve que mergulhar nessas trevas do absurdo e do grotesco para conseguir retratar toda essa loucura de uma Espanha afogada em repressão. Ambos viveram num país onde o pensamento era vigiado, onde você sonhar e pensar diferente podia ser pecado. Então a Inquisição não acabou quando os tribunais foram desfeitos. Ela deixou uma herança invisível, deixou o medo de questionar, criou gerações acostumadas a obedecer. E com isso eles criaram uma tática quase perfeita, porque criaram no inconsciente uma espécie de desculpa pronta, o que fazia com que toda a culpa desses atos nunca caísse sobre a igreja. Então não importa o século e também não importa o erro, a cruz continua sendo usada como desculpa, como um símbolo de pureza, mesmo quando há sangue fresco pelos degraus de toda a história dela. A narrativa oficial diz que tudo foi só um contexto histórico, que tudo aquilo era outro tempo e que foram erros pontuais. Mas não se fala do efeito psicológico disso. E não se fala do real problema, o momento em que uma instituição humana decidiu se colocar como a única ponte entre Deus e o mundo.